Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, versículo 2. É leitura de hoje, né? Leitura de hoje. Josué 5 é leitura de hoje. Naquela ocasião, Yahvé falou a Josué: faze facas de pedra e circunda os filhos de Israel. Josué lapidou então facas de pedra e circundou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Givat Aralot, colina dos prepúcios. Uma das armas mais fortes que o inimigo usa para nos atingir, uma das armas mais destrutivas que ele usa contra nós, é nos inflando de orgulho. Outra arma tão forte quanto o orgulho é nos dando um espírito de desobediência. Por que essas duas coisas são tremendamente destrutivas na nossa vida? Tanto o orgulho quanto a desobediência. Porque quando nós somos orgulhosos, nós perdemos as oportunidades. Quer seja na vida secular, no trabalho, na faculdade, nos negócios, qualquer que seja a área, uma pessoa que é orgulhosa, as oportunidades para ela vão se fechando, cada vez menores. Ou ele é um orgulhoso muito prepotente, se mantém alto porque conseguiu alguma coisa. Se ele precisar crescer, as portas se fecham para ele, completamente. Certo? E, ao contrário do orgulho, a humildade ela funciona como uma chave, né? A humildade, ela provoca a existência da oportunidade. A humildade, você pode ver, a fulano de tal, ele é tão humilde que as portas se abriram para ele. Eu não tive como não abençoar, não lembrar daquela pessoa, porque ele é muito humilde. E enquanto o orgulho nos faz perder as oportunidades, e uma pessoa sem oportunidades, ela está destinada ao fracasso, a desobediência, por exemplo, nos faz perder tempo. Toda pessoa desobediente gasta sua vida sem fazer nada. Exemplo, eu chamo meu filho, Jessé, eu falo: meu filho, não faça assim, o papai já teve essa experiência, não é legal você fazer isso. E suponhamos, não é o caso. Ele fala: pai, eu vou fazer porque eu sou petulante, eu sou desobediente. Tá bom, não tem problema não. Daqui 15 anos nós nos encontramos. É o tempo que você vai perder. Né? Todo desobediente, ele perde tempo. Coisa que era para você ganhar em escala, numa escala muito rápida, a pessoa desobediente vai perdendo tempo, tá certo? Então, algo que era para nós evitarmos, acaba sendo recorrente em nossa vida, porque nós não fomos obedientes ao que o Senhor nos falou, ao que o Senhor nos ensinou, numa esfera maior, tá certo? Ou mesmo ao conselho de uma pessoa experimentada, nós não levamos em consideração, e por não levarmos em consideração, a gente acaba perdendo tempo, tá bom? O orgulho, naturalmente, nos faz perder a oportunidade, e a desobediência nos faz perder tempo. E juntas, tanto o orgulho quanto a desobediência, nos tornam o quê? Pobres e doentes. Para você observar o que pode acontecer com uma pessoa que vai fazer ela cair na vida, entrar em ruína, ela ser orgulhosa. Com o tempo, ela acaba entrando em destruição, ela ser arrogante, certo? Então, assim, e já a perda de tempo, naturalmente, nos faz ficar, enquanto um nos empobrece, outro nos faz perder o quê? Nos faz perder saúde. Porque você investe muito tempo em algo, acaba se desgastando, acaba passando o tempo e não realizando aquilo, e naturalmente a gente sabe que com o tempo a gente vai adoecendo. A saúde não é mais a mesma. Então você acaba ficando doente, adoecido, sem saúde. Então, grande parte da pobreza que assola o mundo, das enfermidades que consomem as pessoas, elas advêm dessas duas fontes, do orgulho e da desobediência. Você quer, por exemplo, um exemplo assim, bem claro? Uma pessoa humilde contraiu uma enfermidade.
Uma das qualidades de uma pessoa humilde é que ela sabe orar. Uma pessoa orgulhosa não ora. Uma pessoa humilde contraiu uma enfermidade qualquer, um vírus, uma bactéria. Ela entra em Deus em oração. Ela faz uma rede de amigos que oram por ela. Ela cria um grupo. Os céus se movem pela humildade dela. Lembra do rei Ezequias? Meu Deus, estou aqui enfermo. Deus parou, falou: Isaías, vai lá, pega uma pasta de figos e manda ele colocar sobre a enfermidade dele, que ele vai ficar bom. Pergunta para ele quantos anos ele ainda quer viver. Ele viveu mais muitos anos. Por quê? Por causa da humildade dele, certo? E já o agir contrariamente, na verdade, como é que a gente quebra o orgulho? Como é que a gente quebra a desobediência? Eu, particularmente, não sei lhe dizer como quebrar essas coisas, mas sei lhe dizer como agir contrário. Né? O antídoto contra o orgulho é a humildade. O antídoto contra a desobediência é a obediência. Eu falo isso por quê? Porque Josué é um dos símbolos mais fortes do Antigo Testamento de alguém que foi humilde e obediente. Quando você pega a história de Moisés, Josué sempre é uma sombra de Moisés. Sobe ao monte, Josué está lá no monte aguardando Moisés chegar. Vamos para a guerra, Josué está na guerra com Moisés. E chega uma hora que Deus fala com Moisés, eu estou falando de coisa que nós estamos lendo. Quem está na leitura diária sabe que nós lemos isso recentemente. Chega uma hora que Deus fala, que Moisés fala, meu Deus, quem vai liderar esse povo? Qual é o homem que o Senhor levantou para liderar esse povo? Eu imagino Deus olhando para Moisés, e cada vez que Deus olha para Moisés, Deus vê Moisés e Josué. Deus fala para Moisés, o rapaz, o jovem que te assiste, é ele quem vai liderar o povo. O mancebo, aquele mancebo já tinha 80 anos de idade. Quando Deus falou isso, ele já era 80, não, tinha uns 60, sei lá, já era um homem de idade. Ele que vai liderar o povo. Por que Deus escolheu então aquele homem como líder? Por causa da humildade dele, por causa do nível de obediência que ele carregava em si. E chega aqui o momento em que o Senhor fala para ele, já não tratando mais com Moisés, mas tratando com Josué. Deus fala, Josué, eu quero que você prepare facas de pedras. Facas de pedra. Se fosse eu, antes desse culto, eu diria, Deus, eu acho que o senhor está errado, porque na verdade quem mais corta, o objeto cortante melhor, não seria uma pedra, seria um metal. Sei lá, tudo bem que seja uma pedra de ferro, que eu vou esquentar, vou chegar num nível de fusão ali, e vou transformar aquele ferro numa liga e vou transformar numa arma branca, uma faca de metal, ou uma lâmina de um metal cortante qualquer. Eu falei, Deus, eu acho que o senhor está enganado, porque faca de pedra é difícil para cortar, não pega, não amola, né? Na verdade, não amola, é um negócio que machuca quando a gente usa, e é pesado. Eu chamo Josué e falo, Josué, faz faca de pedras. Construa facas de pedras. Facas de pedras e circuncida o povo. Eu imagino Josué ouvindo isso de Deus, Deus falando, construa faca de pedra. Josué, é facas de pedra? Facas de pedras, pronto. Deus, aqui estão as facas de pedra. Para que o Senhor quer facas de pedra? Agora pega essa faca e circuncida o povo. Ah, então as facas é para circuncidar o povo. Tá bom. O processo de circuncisão da antiga aliança é um processo bem, até clínico. Hoje se faz em clínicas. É um processo, né, futura doutora, era um processo bem incisivo. Então, beleza. O que Josué faz? Circuncida o povo.
Josué não questionou se facas de pedra seriam os elementos melhores. Josué não questionou o uso daquelas facas de pedras. Bispo, quer dizer que eu preciso ser alguém cego? Obediência não é para cegos. Cegos são guiados. Cegos não obedecem, são guiados. Pega na mão e leva, não é para cegos. Obediência para quem entende, para quem chega no nível de maturidade, que sabe o que é certo e errado e entende que a missão dada é a missão certa. Naquela época, aliás, a rocha mais adequada para fazer aquelas facas era a rocha sílex, um tipo de rocha sedimentar construída a partir do quartzo cristalino, ou seja, um material duro, de elevada densidade, que contém magnésio, ou seja, um item específico de fazer fogo. Era a única pedra adequada para fazer aquela faca. Deus, eu não sei, tem um discípulo aqui na igreja que é muito legal. Você fala o seguinte, eu falo com ele, eu estou treinando ele para ser um homem, ele ainda não é. Fala assim, meu filho, vá lá atrás e desliga aquele interruptor. Interruptor? O que é interruptor? Aquele elementozinho branco que a gente liga e desliga. Ah, sim, interruptor. Meu filho, vá ali, fecha aquela porta. Porta, cadê a chave? Tudo que eu peço para ele fazer, ele sempre pergunta o que fazer, assim. Se a instrução não for bem dada, não. Chave, desenhe uma chavezinha assim, esse elemento aqui, que está em lugar tal, você vai lá, pega ela, coloca no orifício ali, gira 1, 2, 3 vezes para trancar, e você, no sentido anti-horário, você destranca. Josué era diferente. Josué recebeu uma missão, ele compreendia a missão, ele fazia a missão. O que significa para nós hoje facas de pedra? Facas de pedras, quando nós não as fazemos, ou quando nós praticamos elas, significam para nós oportunidades e tempos. Fazer algo que Deus me pede é uma honra. Verdade. É uma honra assim, das maiores possíveis. Ouvir uma instrução de Deus que muda completamente a minha vida, o meu futuro, gente, é um negócio assim, sem palavras. Completamente. Pessoas que fazem facas de pedras, que estão dispostas a ouvir Deus e a seguir o que Ele pede para fazer. Pessoas que têm esse dom, que carregam dentro de si esse dom, essa destreza, esse coração maleável, eles geralmente são cercados de muitas oportunidades. Se é jovem, rapaz, ele é cercado de belas moças querendo casar com ele. Se é moça, ele é cercado de belos rapazes, todos, a dificuldade é escolher o melhor, porque todos são excelentes. Por quê? Porque ele tem muitas oportunidades. Se é na faculdade, ele é um excelente aluno, o mercado está atrás de um profissional daquele. Se é no trabalho, uma das qualidades mais necessárias de alguém numa empresa não é a capacidade técnica. Capacidade técnica é algo aprendível, pode ser. Que a pessoa aprende. É algo que a pessoa aprende, algo treina ele que ele aprende. É capacidade de iniciativa, de proatividade, de solução de problemas, de pensamento rápido, de olhar aquilo que vai causar prejuízo ou lucro para a empresa. São as qualidades mais importantes. Se você carregar essas qualidades, mas isso para nós é a mesma coisa, é fazer facas de pedra. O que eu mais vejo são pessoas reclamando, por exemplo, da igreja, que é o nosso caso. Ah, bispo, pediram para eu fazer algo, mas aquilo era tão chato que eu não fiz, porque eu não era feliz fazendo aquilo. Por muitas vezes, eu faço algo para Deus não sendo feliz, achando que eu deveria fazer diferente. Mas eu, diante de Deus, eu tenho
50 anos. Deus tem a eternidade, Ele sabe mais que eu em todas as áreas. Por muitas vezes. Então é um engano muito grande achar que você vai estar sempre feliz fazendo algo, é um engano enorme. Eu diria que você encontra a felicidade à medida que você começa a se entregar completamente naquilo que você crê. Você encontra a razão de viver e existir à medida que você faz com alegria aquilo que você acredita. Pode ser difícil, pode ser trabalhoso, mas o trabalho e a dificuldade não são empecilho para quem quer ser feliz ao lado de Deus. Não são. O Senhor tem nos chamado, e o seu desejo é que nós façamos coisas, muitas vezes aos nossos olhos parecidas banais. Mas na verdade o que Ele intenta é que nós tenhamos oportunidades e que o nosso tempo seja um tempo exíguo, um tempo produtivo. Vou citar um outro exemplo para você. Jesus reuniu os discípulos. É um dos discursos mais lindos que Jesus deu aos discípulos. Toda vez que você quiser ouvir Jesus falando com você de maneira clara e audível, leia, por favor, leia. João capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Foi o último discurso proferido por Jesus, escrito por João, que marca o conteúdo da reunião que Jesus teve com eles, a reunião final. Ah, mas eu não estava naquela reunião. Leia o texto que você é sincero no contexto. Pode ler o texto. O contexto vai lhe abraçar. Beleza. E num dos pontos daquela reunião, que João mencionou com clareza, capítulo 13 de João, ele fala que Jesus pegou água e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou em Pedro, Pedro falou, não, Senhor, está errado. O Senhor é o Rabi, o Senhor é o Senhor é o líder. Eu sou seu discípulo. Sou eu quem devo lavar os seus pés. Por favor, não me venha com essa. Eu já entendo que o Senhor é humilde, não me venha com essa. O Senhor não vai me lavar os pés. Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, por favor, deixe eu lavar os seus pés, porque o que eu faço agora você não compreende, mas depois você vai compreender. Quando Deus nos chama para fazer algo, nós não precisamos compreender o que vai ser feito. Se você parar para compreender, vou te citar um exemplo, um homem na Bíblia que parou para compreender plenamente o que Deus estava falando. Sabe quem foi? Gideão. Deus, o Senhor está falando comigo? Então tá bom, então vou fazer uma prova com o Senhor. É o Senhor, né? Não é o Pablo, não, é o Senhor. Vou colocar um novelho de lã aqui. E o teste é o seguinte: vai chover ao redor, mas o novelho de lã vai ficar seco. Deus, você quer que eu te prove assim? Que eu estou falando com você? É uma prova que eu... Deus, tudo bem. No outro dia, o novelho estava seco e ao redor estava molhado de água. Gideão olhou e falou, Deus, está errado. Eu vou inverter, eu acho que foi coincidência, vou inverter. Eu vou querer que o novelho esteja molhado e ao redor esteja seco. Você está me testando outra vez? Deus, eu quero para saber se o Senhor fala comigo. Tudo bem, Gideão. No outro dia, novelho molhado, ao redor seco. Deus, tem mais uma prova. O Senhor me chamou para uma guerra? Chamou. Deus, eu vou reunir então o maior exército que eu puder alcançar. Reuniu uma quantidade enorme de pessoas para aquela guerra. E mais uma vez, colocando Deus à prova, Deus chama ele e falou, Gideão, não é assim, Gideão. Se nós vencermos a guerra com essa quantidade de pessoas, elas vão dizer no coração delas que elas venceram a guerra porque elas foram fortes e não porque eu os fiz vencer. Faz o seguinte, despacha para casa todas as pessoas que estejam ocupadas, que estão perdidas, que não sabem o que estão fazendo, despacha. 22 mil pessoas voltaram para casa. Ficaram ainda 10 mil pessoas. Deus olhou para Gideão e Gideão, outra prova. Deus, agora já temos o número certo, 10 mil pessoas. Deus olhou outra vez para Gideão e falou, Gideão, está errado. Mais uma vez você está me colocando à prova. Faz o seguinte, manda para casa, faz um teste aqui, vê quem está preparado e manda para casa o restante. Sobrou 300. Gideão, então,
supostamente chega Deus e fala: Deus, é o seguinte, bote outro comandante no meu lugar, porque com 300 eu não vou para a guerra. Deus fala para Gideão: Gideão, só me ouça. Faça o que eu estou lhe pedindo, por favor, vai dar certo. Gideão ouve o que Deus fala pela primeira vez, faz o que Deus manda, vence a guerra, e após vencer a guerra, o seu coração se exalta novamente, e ele morre desviado, abandonado, e perde num só dia todos os seus filhos. Todos, só sobrou um. Sobrou dois, um contra o outro. Todos no mesmo dia. Por quê? Então, começou a colocar Deus muito à prova. Não é sábio da nossa parte ficar questionando. Um bom exemplo é Josué. Então, beleza. O que seria para nós hoje facas de pedras? Facas de pedra. Primeiro, é Deus nos ensinando o caminho da cruz. É banal o que Deus está me falando. Pode até parecer sem sentido. Naquele momento, Deus está me ensinando o caminho da cruz. Lucas 9:23, Jesus diz o seguinte: Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, do Filho do Homem, igualmente se envergonhará dele, quando voltarem em sua glória, sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte, antes de verem o reino de Deus. Quando Deus me pede para fazer algo, como pediu para Josué para construir facas de pedra, gente, é uma oportunidade de Deus me ensinar o caminho da cruz. Isso é bom, mas não é completo. É insuficiente. Porque uma vez sendo tão prazeroso, bem-estar, agora estou em paz, felicidade. Uma vez sendo assim, isso nos distancia da verdade do Evangelho, que nos ensina que o caminho para o céu é bem apertado. Não é largo, não é espaçoso, não é... Se o que você está fazendo para Deus não lhe confronta, não tira o seu tempo, não lhe incomoda, não mexe com suas finanças, não, é um indicativo de que não é de Deus. Eu estou muito bem aqui fazendo. Você toca muito bem, você. Vem cá. Ele é muito talentoso, esse rapaz. Verdade, dê um salve de palmas para ele. Verdade. Você gosta de tocar? Gosta de tocar? Você faz isso, assim, naturalmente mesmo, ou precisa de treinamento, de esforço? Eu acho que você não, acho que as pessoas não estão te ouvindo. Ele está falando aqui que ele faz isso assim, acorda o dia e começa, é isso assim que está falando? Ou tem que treinar? Tem que treinar antes. Vocês tiveram, eu não sei se vocês perceberam, mas teve um upgrade muito grande no louvor aqui da igreja. Vocês perceberam? Muito grande em qualidade, em musicalidade. Estão se preparando para as novas gravações. Essa semana, todos os dias à noite, eles estavam aqui prostrados diante do Senhor, orando, procurando direção, procurando ouvir. É assim ou não? Ou você chega aqui e toca a qualquer hora? Não. Gessé saiu de casa para estar com eles aqui, eram umas 15h30 mais ou menos, quando Gessé saiu de casa, para estar 18 horas esperando vocês. É verdade? Verdade. Assim, isso flui naturalmente, assim, isso lhe pede tempo? Muito tempo. Aquela guitarra sua, ela custa quanto?
R$ 2.000. 2.000 mais uma pedaleira que custa o triplo. Você achou na rua aquela pedaleira? Não, Você tirou o dinheiro de onde para comprar aquela pedaleira? do meu bolso. Do bolso. Você gasta combustível para vir para a igreja. Eu lhe ajudo financeiramente? Eu acho que foi boa a entrevista. Obrigado. Assim, entendam que se o que eu faço para Deus não... A minha rotina com Deus é da seguinte maneira. Eu falo com Ele quando eu posso. Eu vou ao culto quando dá certo. Eu leio quando eu tenho um tempo. E eu ouço louvor quando não tem nada para fazer. O caminho da cruz é aquele que aponta para a entrega, para a negação de si mesmo, submissão ao evangelho, ao perdão, a não dormir com ódio e a manter a esperança sempre ativa. Mas se o evangelho que eu ouço não me muda completamente, esse evangelho não é o evangelho de Jesus, se eu não sou tocado pela palavra que eu ouço, tem alguma coisa comigo que precisa ser mudado. É como se o inferno tivesse, não, meu filho, venha para cá, que o negócio é folgado. Facas de pedras, muitas vezes, tá certo? É agir como Jesus, que poderia ter negado a cruz, mas mesmo tendo autoridade para negar a cruz, ele fala, Deus, por favor, isso vai me doer, mas faça a tua e não a minha vontade. Eu me submeto ao teu processo. Quanto tempo precisa fazer? Quanto tempo precisa investir? O que eu preciso me submeter? Por favor, eu me submeto ao processo. Naquele momento a agonia foi tão grande que ele suou gotas de sangue. Na hora da decisão final, ele suou gota de sangue. E a Bíblia diz que anjos vieram e o consolaram. Tamanha foi a agonia dele. Porque quando você está disposto a fazer faca de pedra, a obedecer o que Deus lhe fala, seus olhos são abertos não para o momento, não para a atividade, mas para o futuro, para o que se está construindo lá na frente. Faca de pedra muitas vezes significa abandonar os nossos projetos pessoais por algo que é pessoal a Deus, mesmo que isso nos custe um preço alto de sangue, suor e sacrifício. Bispo, qual é a fórmula que eu uso para ser feliz na vida? Sangue, suor e sacrifício. Bispo, seja em qualquer área, sangue, suor e sacrifício. Pais que investem tempos fazendo facas de pedra, ensinam os seus filhos não com suas palavras, com seus discursos, com seus presentes, com suas viagens, mas com seus procederes, com seus exemplos, com a forma com que fazem. Empresários que agem de igual modo crescem sempre acreditando que foi o Senhor quem lhe deu a oportunidade de fazer aquilo. O mérito sempre vem de Deus e não dele. Líderes cristãos que fazem facas de pedras carregam sobre si o encargo de anunciar com lágrimas esse evangelho, sabendo que a colheita virá com júbilo. Júbilo, alegria. Bispo, eu não quero isso. Eu acho que essa história de Josué, procurar pedra, uma pedra específica no deserto, não é para mim. Não. Todas as pessoas têm habilidade para ser líderes. Sim ou não? Sim ou não?
Alguém pode até dizer, não, bispo, essa palavra não é para mim, eu não sirvo para liderar uma igreja, não sirvo para liderar uma célula, não sirvo para liderar isso, não sirvo. Não serve porque não quer ser treinado. Todos que querem ser treinados servem. Então, não fazer facas de pedras é agir a seu próprio modo, fazendo com que Deus e a sua palavra se moldem a você, quando de fato Deus nos chama para fazer o contrário. E não a palavra se moldar a mim. Um dos textos mais profundos da Bíblia é esse aqui, que eu quero ler com vocês, Deuteronômio 28:1. E nós lemos essa semana, eu acho que a bispa até ministrou aqui. O que diz assim, ó? Coloca aqui, por favor, minha filha. Deuteronômio 28:1. Coloque nessa tela aqui, por favor. Olha só. Vamos ler juntos, vamos. 1, 2, 3. Dois. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio plenamente. Verdade. Quando eu quero ouvir a palavra de Deus, quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu vou para a Bíblia. E daí, a gente entende claramente que, eu até falei para minha esposa essa semana, filha, a chave da prosperidade que os homens tanto buscam, da felicidade, da autocompletude, da realização profissional, pessoal, seja ela qual for, a chave, se você pudesse pegar assim, colocar no bolso e levar para casa para abrir qualquer porta, qualquer uma, é amor à palavra de Deus, amor à palavra dele. Quando você ama a palavra dele, você ama ele. A chave serve para um bebezinho, para bebezinho que estava aqui no meu colo agora, como serve para o homem mais idoso dessa igreja, para a pessoa mais idosa. É a mesma chave. Então, fazer facas de pedra significa o Deus nos ensinando o caminho da cruz. Segundo, fazer facas de pedra dá-nos chaves importantes de conhecimento e proximidade. Estar próximo, conhecimento e proximidade. Deuteronômio 29:29, tem uma palavra, até foi lida essa semana também no podcast. Diz o seguinte, ó: os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e a seus filhos, para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta Torá. O saber oculto, aquele que está oculto, pertence ao Senhor, mas o revelado pertence a nós, aos seus filhos, para sempre. Por que Deus fez isso? A fim de que nós vivamos na prática dessa palavra, da lei, da Torá, do que está escrito. Quais são os saberes ocultos? Eu não sei. Não estou interessado em saber. Eu ainda não sei nem os revelados, quanto mais os ocultos. Quais são os saberes revelados que Deus deixou para nós como instrução de vida? Os que estão na Bíblia. Revelado. Cada vez que você manuseia ou papel ou eletrônico, cada vez que você... Deus está te dando algo revelado. É a cola da prova, né, professora? A cola da prova está aqui, pode ir lá. A prova está aqui. Está revelando para você. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos no Evangelho é entender que tudo deve acontecer no tempo e na vontade de Deus. No tempo e na vontade dele. E uma ainda mais difícil de compreender é que as nossas orações têm o poder de mudar o tempo e a vontade dele. Entender que tudo depende da vontade de Deus, tudo bem. Não aconteceu porque era da vontade de Deus, era no tempo dele, tudo bem. Essa é uma chave difícil de você entender, de nós entendermos, ou de aceitarmos. Mas uma mais difícil ainda é entender que as nossas orações têm o poder de mudar o tempo e a vontade de Deus.
completamente. Então, é algo tão simples que as pessoas preferem não seguir, de tão simples que é. Quando Deus chegou no livro de Jó, Deus até revelou alguns mistérios. Tem muitas coisas que deixa para entender depois, lá na glória. No livro de Jó, Deus até falou de alguns mistérios que tem lá no livro de Jó. E Jó se converteu e ouviu aquelas coisas. Então, não percamos tempo em tentar saber o que está oculto. Faça facas de pedra quando Deus te manda. Em qualquer situação, em qualquer ocasião, faça. Porque é Deus te ensinando lições preciosas, chaves importantes de conhecimento e proximidade. Deuteronômio 30:11. Nós lemos também essa semana. Diz o seguinte: porque este mandamento que eu te ordeno, neste momento, diga comigo, não é exagerado. Diga, não é insuportável para ti. Tampouco está fora do teu alcance. Diga comigo outra vez, não é exagerado, não é insuportável e nem está fora do meu alcance. Diga, não é exagerado, não é insuportável e nem é algo inatingível. Ele está nas regiões celestes e ele não está nas regiões celestes para que possa questionar quem subiria por nós ao céu para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que possamos compreender e colocar em prática. Também não está além do mar, de modo que fiques alegando quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-lo por nós, a fim de que possamos compreender e colocar em prática. Nada disso. Versículo 14. Olhe comigo aqui. Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti, fácil de assimilar. Bispo, qual é a distância? Qual é a distância? Vem cá, filho, de novo. Qual é a distância minha, da palavra para mim? Eu vou tomar a liberdade aqui. Seu coração está onde? Está aí, né? Segura seu coraçãozinho. Sua boca está onde? Isso. Dá uns 15, 20 centímetros no máximo, né? Quem tem um pescoção grande, igual girafa, dá mais, né? Um pescocinho pequenininho, então vai dar uns 10 centímetros. Isso aqui que é normal, vai dar segure. Essa é a distância que tem da palavra que Deus está nos dando. Distância de uns 15 centímetros. E quando você aproxima a boca daqui, fica mais perto ainda do coração. E às vezes nós pensamos que está distante, que está inatingível. Diga comigo, ela está na tua boca. Diga, ela está na tua boca e no teu coração. Por isso poderás obedecer e a ela e vivê-la em teu dia a dia. Muitas vezes nos queremos nos aproximar de Deus e da sua vontade, andando por caminhos que contrariam o que já foi revelado. Alguém pode até falar para mim, por exemplo, bispo, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Por favor, ore para que Deus revele a vontade dele para mim. Eu não oro. Não oro. Porque a vontade dele já está revelada na Bíblia. É só a pessoa ir lá e pegar. Eu às vezes eu falo, não, está aqui a vontade dele. Vamos ler para você aqui, ó. Essa é a vontade dele para você. Irmãos, vou fazer um teste com você aqui. Vem cá, Pablito, vem cá. Um teste, de verdade. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está descalço, santo é tal. Ele vai ler um versículo aqui, e mulher bonita lá atrás. É vento? Isso. Pega uma Bíblia para ele. Pega uma. Não, a Bíblia não. O microfone para ele, por favor. Vamos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Abra em qualquer trecho aí. Eu vou até fechar aqui para você não achar que eu estou colando. Abra em qualquer trecho da Bíblia. Abre e fale alto para ela poder ouvir. Ele vai me ajudar a ministrar. Qualquer versículo? Qualquer um. Só um versículo. Aonde você lê? O peso do ouro. Não, fale para ela.
Segunda Crônicas... Não, fala assim para ela ouvir. Segunda Crônicas 9:13. Deixa ela colocar. 2 Crônicas 9:13. Pode abrir o próximo. Por intermédio desta prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho. Não, 2 Coríntios, qual é? 2 Crônicas 9:13. É 9:13, 2 Crônicas 9:13. Ah, 2 Coríntios. Rápido, ligeiro, 2 Crônicas 9:13. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha como é interessante. O peso de ouro que se depositava aos pés de Salomão todos os anos era de 23.300 quilos. Beleza, olha a vontade de Deus para a sua vida. Abriu onde? Salomão. Sabe, minha irmã Sandra, a vontade de Deus para a sua vida é que a senhora seja pobre, miserável, cega e nu. Está amarrado. Está na Bíblia não. Acabou de ler ali que o peso do ouro de Salomão era 23.000 quilos. Salomão que morreu desviado e eu que sou santa, que sou serva de Deus, que tem minha família no altar. Bote ouro, pastor, a vontade de Deus na minha vida. Você começa a entender a vontade de Deus na sua vida. Fale outro. Isaías 11:1. Isaías 11:1, aí você vai ler agora. Isaías 11:1. Leia lá agora, vai lá nessa versão. Faz só da frente para o pessoal ver. Faz só da frente só para o pessoal ver. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Eis que um ramo sairá do tronco de Jessé. Quem é o tronco de Jessé? Diga Jessé. Diga Jessé. Quem é o tronco de Jessé? Davi, meu povo. Eu falei Jessé para vocês saberem, é Davi. Eis que o ramo surgirá do tronco de Davi, ali do filho de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Diga, eu sou amigo daquele que saiu das entranhas de Jessé para governar o mundo. Diga, o nome dele é Jesus. Sabe, você é um miserável, você é um lascado, arrebentado. Opa, não! Eu sou amigo de Jesus, sou discípulo dele, sou querido dele. Eu sou do tronco de Jessé. Sabe? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você vai abrindo e vai vendo. Ah, bispo, mas eu não... Sabe? Está revelado. Revelado. Bispo, então quer dizer que eu não preciso orar para saber a vontade de Deus? Você primeiro precisa saber qual é a vontade. Depois você ora para que ela se cumpra. Entendeu? Porque a oração requer elementos. A oração requer conhecimento. A oração requer um posicionamento. Quem tem dificuldade de orar 20 minutos, levante sua mãozinha, não é por constrangimento, só para saber, 20 minutos. Uma hora. Bispo, como é que eu faço para orar 20 minutos, uma hora? Porque você não tem discípulos. Arruma um discípulo, você vê. 1, 2, 3, 4. Meu Deus, abençoa aquela. Meu Deus, não esqueci daquele outro, o tempo foi passando. Meu Deus, ele me ligou com um problema. Meu pai, tem misericórdia desse rapaz. Passou 2 horas e ainda não acabou a lista. Misericórdia, a audiência está acabando. A oração requer algumas coisas. Porque tem muita gente. A nossa intercessora é a irmã Maria. O dia todo chorando. Porque não tem o que fazer, não, é verdade, tem muito.
Quando o Senhor nos pede que nós façamos faca de pedra, Ele está nos dizendo que quer que nós nos aproximemos dEle. Jesus mesmo disse, Ele falou, Mateus 11:29, Ele diz o seguinte, olha, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descansos para vossas almas. Aprendei de mim. Perdemos a chance de aprender porque nós pensamos que o método de Deus, usando facas de pedras, métodos, diríamos nós, inadequados para o dia de hoje, né? E nós perdemos a chance de aprender com coisas elementares. Mas como não haveremos de aprender com Jesus, com Deus? Por exemplo, com Deus, uma madeira se transforma num imã que cola no machado. Com Deus, poucos pães alimentam uma multidão de pessoas. Com Deus, um homem simples ora por um fariseu, e este tem os seus olhos abertos e transforma num dos maiores apóstolos que nós conhecemos no Novo Testamento. Com Deus, corvos alimentam um profeta, corvos carnívoros alimentam um profeta. Com Deus, um exército pequeno de 300 homens vence um número incontável de soldados. Com Deus, um rei ora e um anjo destrói um exército completo do inimigo. Com Deus, um profeta fica 3 dias no ventre de um peixe e volta depois para anunciar a salvação em todos os lugares. Com Deus, uma mulher pobre, de um lugar esquecido, sem condições, cede o seu útero para ser a casa de Jesus durante muito tempo aqui na terra. Cede o quarto da casa dela para ser o local onde Jesus morava. Aquele que haveria de morrer por nós, o próprio Deus. Quando a gente estuda na escola de profundidade, a gente vai chegar nessa lição sobre Deus. Deus encarnado em Jesus é a coisa mais impossível de acontecer. E Jesus falou, olha, aquilo que é impossível para vocês é possível para Deus. Encarnou todo mundo, toda a força do universo, encarnado num ser. O apóstolo Paulo, quando falava de Jesus, dizia, nele está toda a plenitude do Evangelho. Toda a plenitude. Com Deus, homens simples se transformam em guerreiros valentes. Com Deus, lemos hoje, prostituta empesta o muro da sua casa e coloca dentro todo mundo. E quando vem a destruição, a casa dela não é atingida porque está guardada por uma palavra profética liberada. Com Deus, o impossível se transforma em realidade. Como não aprender com esse homem? Como não? O que você quer que eu faça? É faca? Qual é o tipo de faca que você quer? De pedra? Fique tranquilo, amanhã vai ter uma coleção aqui, todo mundo tem jeito de faca. Faca de corte de carne, faca de coleção. Terceiro, eu quero orar com você nesse sentido. Faca de pedras significam também Deus está confirmando se nós estamos prontos para possuir o que Ele nos prometeu. O povo de Israel estava prestes a tomar posse. 40 anos no deserto. Deus poderia dizer para ele, rapaz, agora vai para cima que é a tua vez, é o teu tempo agora, a tua vez arrebenta. Deus falou, não, faz o seguinte, antes de tudo, para o teu tempo e faz facas para mim. Faz facas de pedras. Procura pedra onde ela estiver, o tipo de pedra, e faz faca para mim dessa pedra aqui que eu quero. Deus, eu não sei como fazer. Exclua do seu dicionário a palavra não sei. Porque quando você se disponibiliza, Ele movimenta todas as coisas para te ensinar como fazer. Movimento, vai dando a instrução, a direção. Deuteronômio 13:4 diz o seguinte: seguireis, pois, somente a Yahvé, o vosso Deus,
E a Ele amareis com reverência, cumprindo fielmente seus mandamentos e obedecendo sua palavra. A Ele tão somente servireis e a Ele tão somente vos apegareis. Pessoas que têm dificuldade de obedecer e serem humildes não podem receber algo de Deus para suas felicidades, porque quando elas recebem algo de Deus, pessoas que não são humildes e não são obedientes, quando recebem algo de Deus, recebem para a sua própria destruição. Pode ver. Antes de Deus entregar algo para um filho dele, para alguém que ele ama, antes dele fazer isso, antes dele entregar algo para servir para a nossa felicidade, ele primeiro nos ensina a ser felizes na ausência daquilo que nós ainda não temos. Depois, quando ele te dá, aquilo lá já não é mais importante. Você aprendeu que a felicidade não vem das coisas, vem dele, da permanência dele. E ele nos ensina isso, a depender não do que ocorre, mas do que é liberado pela sua boca, do que a sua boca fala. Isso quer dizer que eu vou ser conformista? Não, ao contrário. Você vai ser crente. Você vai entender que se algo não aconteceu ainda naquele momento, é porque nós ainda não estamos preparados para receber. Então como é que você recebe? Prepara mais. Entrega mais. Eu, quando jovem, uma das frases que eu mais ouvia, não sei a bispa que comungou comigo algumas coisas. A palavra que eu mais ouvia dos profetas: seja humilde, desce no vale, bota a boca no pó, se humilha. Quando eu ia ouvir o profeta dizer só isso: bota a boca no pó, te humilha. Deus. E vinha outro profeta de outro lugar: Deus quer te usar, mas seja humilde, te humilha. De novo. Deus assim usava todos os profetas para falar só isso. Porque Deus, antes de entregar alguma coisa para alguém, queridos, se Deus entrega algo para alguém que não é humilde e que não é obediente, Deus entrega para a própria destruição dele. Antes de Deus entregar algo para alguém que Ele ama, Ele primeiro vai quebrar ali a arrogância. Vai moer e vai doer, mas Ele vai quebrar a arrogância. Ele vai ensinar a caminhar o caminho da obediência. Muito. Caminho da obediência. E como Deus fala, certo? Então não é ser conformista, é ser crente. Como saber se estamos prontos para receber algo de Deus? Então, já que precisa desse entendimento. Bicho, como é que eu sei então que está na hora de receber algo de Deus? Eu não sei. Se você souber, por favor, me diga. Eu não sei. Eu não sei quando você está pronto. Mas eu sei quando nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos para receber algo de Deus quando nós acreditamos primeiramente em nossa capacidade. Não falo do amor próprio, não falo de buscar a competência, não falo dessa maneira. Mas quando nós não estamos buscando a dependência dele, quando eu assumo a minha capacidade, eu estou anulando completamente a minha dependência dele. E algo que não combina com o homem de Deus é capacidade sem dependência. Não combina. Quanto mais capaz Deus te fizer, mais dependente você precisa ser dele. Completamente. Quando é que eu sei que eu não estou pronto para receber algo de Deus? Quando nós primamos na promessa e não em quem pode realizar a promessa. Aprender a ser feliz na escassez. Quando é que eu sei que eu não estou preparado para receber algo de Deus? Quando nós nos apegamos, somos apegados a coisas. O meu carro, a minha casa, a minha família, o meu. Geralmente quem é apegado são pessoas imaturas. Pessoas maduras não são apegados. Eu hoje sou pastor aqui,
Sou até o momento que Deus quiser. A hora que Deus me mandar para qualquer lugar, eu digo só, é você que vai assumir? Por favor, assuma. Bye. De verdade, eu não sou apegado, não. A única pessoa que eu me apeguei de verdade, assim, foi a minha esposa, porque não tem como você falar que juntou, emendou. Restante. Os filhos vão casar e vão embora. Eu falei, você mora comigo até o dia que estiver solteiro. Casou, vai embora. Desapegado. Não precisa ser apegado. É porque eu criei os meus filhos para mim, meu Deus, meus filhos. Teus filhos não são teus filhos é um projeto que Deus lançou sobre a terra e deu a você um tempo para cuidar deles e vai cobrar de você aquele cuidado. Os bens que você usa, sejam eles quais forem, não são seus. Você usa até determinado momento para abençoar alguém. Se o que você tem não abençoa alguém, é porque você é um péssimo mordomo, horrível. Vim para a igreja hoje, eu e a Arca de Noé, eu e minha família. Tudo bem, se for pequena, cobre a família. Ore para Deus lhe dar um carro maior. Venha você, venha sua família, venha seu vizinho, venha seu compadre, sua comadre, faça uma rota. Se o que você tem não abençoa alguém, você é um péssimo mordomo. Péssimo. Isso dói em nós quando nós pensamos dessa maneira. Quando nós não estamos dispostos a lutar contra Deus e contra os homens. Como é que eu luto contra Deus? Eu acabei de falar para vocês. Uma das maiores dificuldades nossas é entender que as coisas devem acontecer no tempo e na vontade de Deus. E como é que eu mudo esse tempo e a vontade de Deus? Através da oração. A oração muda o tempo e muda a vontade dele. Foi o Max que falou essa semana sobre esse assunto, no podcast dele. Muda completamente o tempo, a vontade de Deus. Moisés, Deus falou, eu vou destruir. Moisés, não, calma. Por favor, não mude. Desde que eu vou conduzir esse povo aqui, muda completamente quando ora. Quando é que eu sei que eu não estou disposto a receber algo de Deus? Quando nós não crescemos em graça e em conhecimento. Eu cresço em graça, mas não cresço em conhecimento. Eu cresço em conhecimento, mas não cresço em graça. Eu não estou preparado para receber. Bispo, então quando eu estou? Cabe a você responder. Eu sei quando nós não estamos. E poderia passar mais algum tempo aqui falando desse assunto. Eu sei quando nós não estamos preparados. A chave para receber algo de Deus está na humildade. Pois quanto mais humilde nós formos, mais oportunidades nós teremos. Quanto mais arrogante nós formos, menos conhecimento e menos capacidade e menos reconhecimento. A arrogância tira a habilidade da execução, despontando então que a prepotência em mandar. Isso nada tem a ver com a firmeza de caráter, mas aponta para uma fraqueza muito grande e um vazio que só se justifica pela necessidade de estar no comando, ali, mandando. Facas de pedra, querido. Fala de uma mudança interna que ocorre dentro de nós, ensinando a colher o que Josué colheu. Josué foi um dos homens mais notáveis da Bíblia nessa colheita. Josué faz facas de pedra. Facas de pedra serão feitas. Josué circuncida o povo. Pode vir amanhã, que o povo todo vai estar circundado. Josué conquista Ai. Lemos hoje e amanhã. Amanhã, o alimento celular vai tratar desse assunto amanhã. Josué conquista Ai. Deu errado. O que aconteceu? Fomos todos para morrer. Josué, tem algo que você ainda não aprendeu, Josué. Amanhã você vai aprender no alimento celular, a partir de amanhã. Então deixa para amanhã. Vou aprender durante a semana. O que Josué colheu? Josué 21, 45. Eu quero colher isso também. Josué 21, 45. De todas as promessas que Yahvé fez, de todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nem uma única falhou. Josué 21, 45. Tudo se cumpriu fielmente. Já pensou você ter de Deus todas as promessas
Quem gostaria de ter? Eu gostaria. Por que Josué se cumpriu nele todas as promessas? Porque ele era habilitado a obedecer nas coisas elementares, básicas. Segunda coisa que Josué colheu, já vamos orar. Josué 23:10. O Senhor Deus permitiu que o povo de Israel descansasse de todos os seus inimigos ao seu redor e viesse paz. Muito tempo se passou e Josué ficou bem idoso. Qual de nós, 23:10, eu devo ter anotado errado. Qual de nós não gostaria de ter um tempo de descanso dos seus inimigos? Vê se encontra aí, filho, 23, olha esse texto que eu li, vê se encontra. Posso ter anotado errado. Qual de nós não gostaria de ter descanso de todos os seus inimigos? Descansar em paz, de ter um lugar de descanso. Qual de nós não gostaria de ter paz na vida? Josué conseguiu, a 23:1, perdão, eu anotei um 0 a mais. Qual de nós não conseguiu? Foi quando Josué se dedicou ao Senhor nas coisas elementares. Ele falou, não, tá bom, você vai descansar, você vai ter paz durante os seus anos. O que Josué conseguiu ainda? 24:31. Eu acho que isso. 24:31. Israel serviu a Yahvé durante toda a vida, 24:31. Durante toda a vida de Josué. E durante toda a vida dos anciãos, líderes israelenses que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as realizações que Yahvé produziu em benefício de todo o povo de Israel. Quanto tempo demorou aquela bênção na casa de Josué? Durante toda a sua vida. Os contemporâneos dele viveram mais ainda. Os que nasceram na época dele, criança, igual muitos jovens aqui de 16. Quantos anos você tem? 13. E você? Significa que a bênção que veio sobre Josué alcançou até ela, que tem 11 anos de idade. Quando ela fosse velhinha, ainda estava segurando a bênção. Por quê? Porque ele era obediente nas coisas elementares. Nas coisas básicas, elementares. E vamos ficar em pé, eu quero orar com você realmente nessa noite. Quero orar juntos com você. Orar juntos. Que tipos de facas de pedra Deus está nos pedindo nesses últimos tempos? Que tipo de faca de pedras? A Bíblia diz o seguinte: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que é uma coisa relaxada? Qualquer jeito, qualquer maneira, de qualquer forma, do jeito que der, deu. Do dia que der, deu, quando der, deu, do dia que der, deu, se der, deu, se não der, não deu. Relaxadamente. De repente Deus nos fala, ei, cuida do seu ministério. Você é aluno da escola de líderes? Você é aluno da escola de líderes? Seja um excelente aluno. Você é líder de jovens? Seja um excelente líder. Você tem célula? Seja líder de uma excelente célula. É a próxima lição nossa, células excelentes. Seja líder de uma excelente célula. Você ministra, você toca, faça o que você fizer, faça com excelência. Que tipo de faca Deus nos pede nesses últimos dias? Por exemplo, zele mais pela sua casa, pela sua família, priorize essas coisas, em detrimento de todas as outras coisas que podem ser importantes na sua vida, priorize isso, ande com isso.